Olha aí, gente, que eu quero mostrar pra vocês como que tá o pé de cafezinho. Olha, gente, vocês não imaginam o cheiro. É um cheiro, durama de manhã, é o dia todo, mas de manhã e à noitinha, gente do céu, e fica próximo à janela do meu quarto. Pensa, gente, no cheiro. E agora e as abelhas aqui juntas. Não sei se tá dando pra vocês escutar os barulhos das abelhas, olha. Só o zum das abelhas, gente. Olha essa arvinha como tá aqui. Que beleza, meu povo, olha. Olha só pra vocês verem que maravilha. Está. Ó.